vocês? Como estão os nossos amigos, todos terapeutas? Nós estamos aqui no canal Terapeutas Essenciais e vamos hoje conversar a respeito dessa profissão tão maravilhosa que é a profissão dos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, terapeutas que trabalham com as pessoas, para o bem-estar dessas pessoas. Então, hoje nós falaremos sobre como o psicólogo pode alavancar os seus atendimentos empregando os óleos essenciais. Nós aqui do canal Terapeutas Essenciais. Eu sou a professora Belinda Manfredini e esse é o nosso tema de hoje. Os óleos essenciais, como vocês já sabem, eles são substâncias complexas produzidas pelos vegetais, formados por uma variedade de compostos que têm as suas funções específicas no próprio vegetal. Então, as plantas produzem esses óleos essenciais a partir da fotossíntese, a partir das reações bioquímicas. E estas substâncias complexas possuem ações diversas no próprio organismo vegetal e ações diversas para uso humano. Então, muitas pesquisas foram realizadas pela área de farmácia bioquímica, pela área de medicina, pela área da biologia e botânica, descobrindo e caracterizando quimicamente esses óleos essenciais. E através de testes em laboratório, com a identificação do princípio ativo destas substâncias complexas, é que se chegou à caracterização química de cada um dos óleos essenciais. Por isso se descobriu que são substâncias tão complexas. Em alguns casos, podemos dizer que o óleo essencial, nós percebemos, através do olfato, apenas algumas dessas moléculas olfativas, porque outras moléculas que fazem parte destas substâncias complexas, elas não emitem odores. Então, na verdade, nós percebemos, através do olfato, apenas alguns desses compostos importantes que são utilizados na cosmética, em tratamentos terapêuticos, são utilizados também na área comercial, no marketing, em produtos domissanitários. Então, esses óleos essenciais foram descobertos há muitos anos atrás e hoje são utilizados pelo homem em diversos fins. E hoje nós iremos falar como essas substâncias vivas podem ajudar os tratamentos que são realizados pelos nossos colegas profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas clínicos, como que eles podem associar através desse tipo de tratamento com práticas integrativas e complementares. Já existem vários estudos publicados em jornais de medicina internacionais, inclusive, que realmente revelam quais foram os benefícios do uso dos óleos essenciais em tratamentos associados aos terapeutas, psicólogos e psicanalistas, ok? Gostaria de lembrá-los que os óleos essenciais eles foram definidos por Aristóteles como sendo a quinta essência da natureza. Então, Aristóteles, filósofo grego, matemático, botânico, médico, pessoa fenomenal, ele definia o nosso planeta, a natureza, como possuindo essências. Então, existe a essência da terra, a essência do ar, a essência da água, a essência do fogo, e a quinta essência seria a alma dos vegetais. Essa energia vital existente em todos os vegetais, que ele admirava e estudava muito em função das propriedades dos vegetais em tratamentos e para a alma também. Tratamentos fisiológicos, tratamentos de doenças e também para benefícios em termos de meditação. Então, Aristóteles falava que os óleos essenciais representam a quinta essência
da natureza. É lindo, não é? Mas como os óleos essenciais, os aromas, reagem e agem em nosso organismo? Primeiro, nós precisamos saber de que maneira eles entram em contato com o nosso organismo e passam para o nosso interior. Existem algumas formas de absorção dos óleos essenciais, das moléculas dos óleos essenciais. Aqui nós iremos conversar a respeito de duas. Uma delas, através do sistema respiratório. A parte superior do nosso nariz, bem nessa região, nós temos na cavidade interna terminações nervosas, que são os receptores do nervo olfatório. Então, as moléculas odoríferas vêm através do ar, são inaladas, inspiradas, aspiradas, digamos assim, pelos movimentos respiratórios de inspiração, elas adentram a cavidade nasal, em parte são filtradas pelos pelos nasais, algumas ficam aderidas à mucosa nasal, que é uma secreção, algumas conseguem passar por essas duas barreiras e chegam até os receptores no fundo da cavidade nasal. Esses receptores, eles estão ligados ao nervo olfatório. Então, os receptores são sensibilizados quimicamente por essas moléculas e fazem um processo de transformação das informações químicas das moléculas para informações neuronais, ou seja, se transforma em correntes de elétrons que vão caminhar num fluxo pelo nervo olfatório até chegarem à área do hipotálamo no cérebro. Então, vão sensibilizando todo o nervo olfatório que chega até o hipotálamo. O hipotálamo é uma área do córtex cerebral muito importante, porque ele possui papel fundamental na influência, na coordenação, na estimulação de outras glândulas existentes no nosso organismo. Então, esse órgão, que é chamado de hipotálamo, essa glândula chamada hipotálamo, ela é fundamental, por exemplo, na determinação do bom funcionamento da tireoide, das gônadas, que são as glândulas sexuais, e enfim, de todas as outras glândulas. Então, a partir dessa informação que chega no hipotálamo, eles transmitem mais informações através de correntes elétricas que vão atuar no sistema nervoso e vão atuar nas glândulas, no sistema hormonal. E dessa forma, o sistema nervoso e o sistema hormonal vão estimular áreas do nosso organismo, provocando as reações, digamos, de bem-estar, de calma ou de energização, revitalização, e desta forma que os óleos essenciais atuam em nosso organismo. A profissão dos psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, dos terapeutas psiquiátricos, todos eles têm em comum o estudo da mente humana. Eles estudam em sua graduação muito profundamente anatomia e fisiologia humana, em especial sistema nervoso, sistema endócrino, sistema hormonal. E estes profissionais têm essa nomenclatura psicólogos, por exemplo, profissional psicólogo, que é uma palavra formada por dois fonemas, duas grafias da origem grega. Então, nós temos psique, que significa alma, espírito, mente, e o sufixo logos, que significa estudo. Então, os psicólogos são os profissionais que estudam profundamente a alma, o espírito, a mente, como se processam os pensamentos, porque algumas pessoas têm traumas, têm conflitos internos, como que elas se relacionam consigo mesmo e com os demais.
parceiros, colegas, demais pessoas, não é verdade? Então, o foco é o estudo do ser humano. Alguns autores e filósofos dizem que o psicólogo ele atua na transformação, na transcendência, na libertação das pessoas. Por quê? Lembra-se muito a respeito do ciclo de vida das borboletas, da metamorfose que acontece. Então, nós temos no processo de reprodução das borboletas a formação do ovo, através da reprodução sexuada. Esse ovo se transforma em lagarta, que se alimenta vorazmente, adquirindo energia, armazenando energia, que um dia se fixa e constrói um casulo. Esta é a fase de pupa, dentro da qual se processam todas as transformações da morfologia, da fisiologia deste ser vivo, e que um dia essa pupa se rasga e que sai de dentro, né? Ai, sai de dentro, que terror! E que sai da pupa uma linda borboleta. Então, nós temos todo o ciclo de vida das borboletas sendo representados pela atuação do profissional da área de psicologia, psiquiatria, porque ele auxilia o ser humano nesse seu caminho evolutivo, desde o ovo, a formação da larva, a pupa e o nascimento de um novo ser com liberdade, com beleza, com bem-estar, em harmonia consigo. Então, esse é o caminho, muito linda essa analogia, essa comparação da atuação dos profissionais da área de psicologia, psiquiatria, psicanálise, colaborando com a evolução, com a transformação, com a transcendência do ser humano. E existe uma história muito interessante da mitologia grega. Vocês sabiam que Psique era uma deusa grega, né, que personificava a alma, né, e que ela sofreu muito, ela tinha que sofrer muito, e passou por vários conflitos, né, até que ela sofreu uma transmutação, uma modificação. Então, representa justamente esse caminho do ciclo de vida das borboletas, tanto é que Alexandre Cabanel, artista, ele recriou o seu pensamento da Psique, a deusa Psique, pintando em tela uma linda donzela que era provida de asas de borboleta, justamente fazendo essa correlação entre o estudo da mente, a personificação da alma, a evolução da mente e a transformação com a ajuda dos profissionais psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, a transformação do ser humano, a sua transcendência em caminho, em direção à felicidade. E de que forma os óleos essenciais podem auxiliar esses profissionais, hein? Os nossos colegas profissionais psicólogos, de que maneira eles trabalham? Eles observam os seus pacientes, eles analisam, eles escutam as suas declarações, as suas emoções, quais são os seus valores, expectativas em relação à vida, ideias. Então, eles analisam todas essas características que são expressas pelos seus pacientes, de uma forma verbal ou não, e identifica padrões comportamentais e emocionais. Então, ele analisa através do que o paciente descreve para ele ou da maneira como ele observa gesticulação, posição corporal, tudo ele observa, escuta, analisa para melhor orientar o seu paciente. Então, nós temos o psicólogo trabalhando com a mente humana, mas essa relação com a mente humana interfere diretamente com o seu organismo, com o organismo. Então, alguns problemas de conflitos, tensões, acabam afetando o organismo. Vocês nunca ouviram falar da pessoa declarar assim, eu fui fazer um concurso, eu fui passar por uma prova, por uma situação de avaliação, nossa, me deu uma dor de barriga. Problemas intestinais. Então, olha só as emoções interferindo no funcionamento, na fisiologia do corpo humano. E
o psicólogo tem esse papel de identificar através desses relatos, né, e analisar quais são as emoções por trás disso. É uma emoção de insegurança, é uma emoção relacionada aos medos, enfim. Ele precisa identificar, analisar e prevenir. Para isso, é necessário estabelecer um vínculo com o seu paciente. Não um vínculo afetivo, mas um vínculo de segurança, de confiança. Esse vínculo é muito importante para que seu paciente revele, explique, esclareça o que sente, só assim ele vai conseguir identificar esses padrões comportamentais e emocionais. Mas não é muito fácil identificar esses padrões, né? É necessária muita experiência profissional, muitos conhecimentos, anos e anos de estudos, não é verdade? E nós podemos dizer que nem sempre o paciente se sente à vontade para conversar com o seu terapeuta, principalmente num primeiro encontro, num primeiro momento em que ele ainda não conhece o seu psicólogo, o seu psicanalista, né? Ele tem alguns receios, algumas reservas, às vezes ele não se sente bem naquele local. É o ambiente que lhe traz ou lhe remete a alguma sensação desconfortável, digamos assim. Então, o ambiente onde o psicólogo, psiquiatra, psicanalista atende é fundamental para criar essa atmosfera de confiança, de segurança. E quais são os desafios do profissional de psicologia e das terapias que trabalham com a questão da mente, de maneira geral? Concorrência muito grande, desvalorização profissional na área pública. Nós temos algumas dificuldades de contratação de psicólogos na rede de saúde pública. O piso salarial que ainda não está bem definido. Então, existem várias dificuldades e desafios do profissional da área de psicologia que precisam ser contornados. Concorrência, por exemplo. Vocês sabiam que o Conselho Federal de Psicologia apresenta isso dados agora de 2021. Eu fiz essa pesquisa em fevereiro de 2021. Existem registrados no Conselho Federal de Psicologia 388.465 psicólogos registrados. Todos os anos, várias universidades formam um número muito grande de novos profissionais da área de psicologia. Então, a concorrência é muito grande. Se vocês quiserem mais detalhes, é só acessar o Conselho Federal de Psicologia que eles podem apresentar os números por área, por estado ou por sexo. E como que os óleos essenciais vão tornar você um terapeuta essencial, diferenciado neste mercado de trabalho tão competitivo e que possa auxiliar as questões de abertura de novos clientes, conquistar esses novos pacientes, né? Fidelizar esses novos pacientes, ou seja, de que maneira os óleos essenciais podem ajudá-lo a impulsionar a sua carreira, auxiliando também outras pessoas que vão conquistar o seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. Lembra do ciclo da borboleta? De que maneira vocês podem se tornar terapeutas essenciais e vão auxiliar a transformação de outras pessoas? Nós vamos falar um pouquinho sobre afinidades olfativas. E memória olfativa. Isso é uma verdade científica e que os psicólogos conhecem bastante, psicanalista conhecem bastante. Eu vou evocar uma memória olfativa em vocês. Vamos evocar uma memória olfativa. Será que vocês conseguem se lembrar de uma refeição muito especial que foi preparada por uma avó,
por uma tia ou mesmo por uma mãe? Vocês conseguem se lembrar? Falar, nossa, eu ia nas férias visitar minha avó e minha avó fazia bolo de fubá. Todas as vezes que eu passo perto de uma padaria ou uma casa de bolos e sinto o cheiro de fubá, bolo de fubá, aquele cheiro é cheiro da Vó Lourdes. Gente, é um cheiro assim, um aroma, né? O aroma do bolo da Vó Lourdes. É assim, indescritível. É uma alegria muito grande, uma emoção muito grande, porque ela preparava, nós lá em férias, na casa dela, e ela preparava o bolo de fubá. Então, assim, na minha memória olfativa, odor, aroma de bolo de fubá significa amor de avó. Olha como os aromas são importantes. Prestem atenção como os aromas são muito importantes. E existem aromas que são repelentes. Eu tive um namorado na época da minha adolescência que, assim, era lindo. Imagina o lindo. Sabe assim, Apolo, deus grego, aquela coisa assim, né? Adonis, aquela coisa assim. Só que chegava perto, odor corporal não era nem do perfume, o odor corporal. Insuportável. O suor dele tinha alguma coisa a ver com nabo. Eu não sei por que me lembrava. Ai, que triste. O lindo com cheiro de nabo. Ai, terror. Mas acontece. O pior é que acontece. Então, nós temos memórias olfativas. O cheiro da chuva, né? Depois que termina a chuva, aquele aroma que fica no ar, né? De vegetação molhada, aquele, né? Sobe. O aroma de grama cortada. O perfume do nosso primeiro namorado, namorada. Vocês não se lembram? Nossa, eu fui atrás do nome pra... Assim, não. Aquele namorado tinha um perfume de patchouli, de sândalo, de vetiver. Acabei descobrindo quais eram os óleos essenciais relacionados com o perfume do namorado. Então, olha como existe uma ligação muito forte entre os aromas e essa sensibilidade, essas emoções que esses aromas despertam, tanto positivos como negativos. E o olfato é um órgão do sentido, uma das percepções nossas muito importantes, que os homens da caverna já possuíam bastante desenvolvida a olfação para identificar os alimentos que não eram próprios para consumo. Né? O cheiro de leite azedo, de comida azeda, arroz azedo. Então, nós temos memória olfativa, temos algumas afinidades olfativas e existem alguns aromas, alguns odores que nos repelem, porque isso gera emoções. Né? O odor do azedo gera uma emoção de estranheza, de repúdio, de nojinho, não é? Não está próprio para alimentação, repugnância, não é verdade? E existem vários outros aromas e odores no planeta que nós conhecemos e não conseguimos nomeá-los. A gente não consegue pôr nome, mas eles existem e a gente conhece. Tem o cheiro da tia, que é especial. Tem o cheiro da mãe, né? A criança recém-nascida percebe esse aroma, esse odor que vem da pele da mãe, quando eles estão, né? Quando a mãe está amamentando. Então, tudo isso fica na nossa memória olfativa, com certeza. E estabelece conexões com as nossas emoções, com as nossas reações. E o psicólogo sabe disso. Com certeza ele sabe. Os psiquiatras, psicanalistas sabem disso. Então, por que não utilizar mais esta ferramenta? Por que não utilizar mais este conhecimento para evocar, analisar, superar emoções, direcionar para o bem-estar? Não é verdade?
Olha que interessante. Nós vamos explorar esta questão da memória olfativa e das afinidades olfativas que nós possuímos. Mas fica a dica, porque é bem interessante vocês lembrarem, né? Por exemplo, eu visitava a casa da minha tia. A casa da minha tia tinha um aroma específico, que era da árvore que existia no quintal. Era o aroma relacionado à tia, à atenção que ela me dava. Bem interessante isso. E como que o psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta podem utilizar os óleos essenciais nos seus espaços? Por exemplo, quando eu falei a respeito daquele primeiro contato entre o seu paciente e você, ele não conhece o seu ambiente, é a primeira vez que ele vai no seu espaço de terapia, e ele, né, quando a pessoa vai procurar um terapeuta, isso é, assim, desabafo da Belinda para vocês. A primeira vez que eu fui conversar, nossa, eu era o próprio ovo da fase de evolução, né, da fase da metamorfose da borboleta. Eu era o ovo. Eu fui para ver como é que era. Eu não queria conversar com ninguém, para falar a verdade, porque eu não conhecia a pessoa e fui por indicação. Então a gente também analisa o psicólogo, o psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista. A gente olha, ai, não sei, não bateu o santo, não fui com a cara. Mas como é que a gente faz para quebrar essa resistência? Também o ambiente é muito importante, né? Um ambiente que seja limpo, arejado, que tenha cores neutras, né? Eu não vou chegar no lugar e ter um ambiente assim que pela cor afasta, ou pelo odor afasta, ou pela organização, né? Imagina que eu sou uma pessoa extremamente controladora, que se tirar uma coisinha fora do lugar já me desestabiliza. Eu vou num consultório, eu vou numa sala, num espaço de atendimento, que é uma bagunça, uma desorganização total. Então, como é que a gente quebra essas resistências, né, desse primeiro contato e também utiliza os óleos essenciais nos próximos encontros, nas próximas sessões? A gente vai utilizar os óleos essenciais não via penetração cutânea. Nós iremos utilizar os óleos essenciais através da absorção olfativa, através da inspiração desses óleos essenciais. E nós temos duas formas bem interessantes. Existem os difusores elétricos, que aqui nós temos uma imagem de um difusor elétrico, em que você prepara uma diluição com água filtrada e o óleo essencial, apropriado para recepção num primeiro encontro, numa primeira sessão de terapia. Nós temos também os preparados, as diluições, também com água, pode ser água mineral, pode ser água filtrada e óleo essencial. É uma diluição que você utiliza na forma de spray. Então, algumas lojas da M. Martin conhecem muito bem isso, porque eles se utilizam dessa técnica para atrair os seus clientes. Eles fazem aquelas águas para spray de lençol, já ouviram falar? Com certeza, né? Tem aquele cheirinho de, né, lençol limpo, aquela coisa maravilhosa. Então, nós podemos nos utilizar, né? Quem é psicólogo, os colegas psicoterapeutas, pode se utilizar dos óleos essenciais dessa forma. Absorção olfativa. Só que cada óleo possui a sua propriedade. Eu vou pôr qualquer um. Eu vou pôr óleo essencial de louro. Será que isso vai ter algum efeito emocional para o meu cliente, para o meu paciente num primeiro encontro? Não façam isso. Nós precisamos conhecer bem as propriedades e de que forma esses óleos essenciais vão ativar algumas emoções benéficas nos clientes. Tudo bem? Eu recomendaria o óleo essencial de rosas. Rosa damascena. Por que rosas? Primeiro porque as rosas, elas têm um aroma, um odor que lembra a civilidade,
a nobreza, elevação espiritual, um ambiente que é clássico, que é formal, que é chique, que é elegante. Então, o odor das rosas remete a tudo isso. Outra coisa, relacionado à seriedade, relacionado à nobreza, integridade, à verdade. Em termos bioquímicos, é um óleo essencial que alivia a ansiedade, alivia a tristeza e que vai promover acolhimento, reconciliação, proximidade. Então, o seu cliente, o seu paciente, ao adentrar e sentir um leve aroma de rosas, rosa damascena, vai sentir aquele ambiente, vai evocar uma memória olfativa relacionada à segurança, relacionada à paz, relacionada à tranquilidade. Agora, depende da concentração. Vocês não podem fazer um spray, por exemplo, de rosas utilizando um volume muito grande de óleos essenciais. Por quê? Porque tudo que é excesso irrita. Tudo que é demais não faz bem, não é verdade? Então, aqui eu trouxe para vocês uma pequena fórmula de diluição. Vocês podem utilizar 100 ml de água filtrada ou água mineral e de 8 a 15 gotas de óleo essencial de rosa damascena. E faz o spray na sua sala momentos antes, ou mesmo você utiliza um difusor elétrico, que existe o difusor elétrico com o reservatório de água, existe o difusor elétrico de parede, aquele feito de porcelana. Assim, o que se recomenda é que se deixe esses óleos essenciais no ambiente momentos antes do seu cliente, do seu paciente adentrar. Por quê? Se você fizer uma concentração muito grande, os óleos essenciais são voláteis. E se você aspergir no seu ambiente um minutinho antes dele chegar, vai ficar um aroma muito pesado, muito forte, apesar do odor da rosa damascena ser bastante suave. Ele é sutil, ele é suave, ele é nobre, ele é clássico. Mas recomenda-se que vocês liguem o difusor ou façam o spray momentos antes, porque o excesso ele é volátil e vai se dissipar no ambiente. Existem algumas recomendações para a utilização desses difusores ou sprays nos ambientes fechados. Vamos prestar atenção. Por quê? Os aromas e as emoções são muito relacionados. Então, por exemplo, as moléculas odoríferas, quando inaladas, elas chegam ao cérebro em 22 segundos. Elas entram na corrente sanguínea após 2 minutos e vão adentrar as células após 22 minutos. É um número cabalístico, 2 aqui na aromaterapia, parece. Então, prestem atenção. Se eu aspergir por spray na minha sala uma diluição muito concentrada de óleos essenciais, em 22 segundos já chegou no cérebro. É muito rápido. Por isso que a minha diluição precisa ser equilibrada. 100 ml de água, 8 a 15 gotas de óleo essencial. Não mais do que isso. Sendo aspergido ou colocado no difusor momentos antes do paciente, do cliente adentrar na sala.